Então vamos ficar em pé para ler a Bíblia. No livro de Isaías 55. Isaías 55. No livro de Isaías 55, nós vamos ler a partir do verso 8 ao verso 13. Isaías 55, verso 8 ao verso 13. Eu queria ler eu vou ler o primeiro versículo, vocês lêem o posterior até chegarmos ao verso 13. Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que tem fome. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para minha vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que me envie. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. E os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Você quer dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus novamente? Ele é grande com a sua palavra. Ele é fiel. Ele é perfeito. Graças a Deus. Oramos, Pai. Nós temos vindo aqui. E é um tempo de muita seriedade. Pregar a tua palavra para a tua herança é sair da tua frente. É sermos apenas um canal, um mecanismo, para que o Senhor transmita para eles a tua perfeita vontade. É nos reduzir ao pó e nos humilharmos perante a tua face, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem dado a bênção do pão e da água. O Senhor não tem deixado faltar, Senhor, a saúde. E o Senhor ainda tem tirado todas as enfermidades. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Aceita a nossa adoração. E tenha liberdade de nos falar a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentai-vos, irmãos. Graças a Deus. Eu estou aqui com duas mensagens, Jeová de milagres e o Verbo se fez carne. Queremos trabalhar aquilo que está no meu coração para transmitir para vocês dentro dessas duas mensagens. Eu ando muito preocupado com o povo da mensagem, com a minha própria igreja, porque nós estamos vivendo em um tempo em que Satanás tem armas poderosas, em que ele não usou elas em tempos passados. Armas que podem trazer entretenimentos, podem prejudicar e tentar atrapalhar esta planificação, este plano de Deus na vida desta noiva destes últimos dias. Eu ando muito preocupado. Nesta mensagem, o Verbo se fez carne. O irmão Brana diz que há três coisas
pensamento, expressão e a materialização da palavra. Pensamento, expressão e a palavra se materializando. E nós sabemos, como nosso profeta nos ensina, na mensagem Fase Presente do meu ministério, ele fala da quarta dimensão. E ele disse que quarta dimensão trabalha com voz, vozes e imagens. Quarta dimensão, vozes e imagens. Só que a sétima dimensão não tem imagem, só voz. A quarta, vozes e imagens. A sétima não tem imagem, só voz. Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então Deus não trabalha com imagem. E por ele não trabalhar com imagem, Satanás vem através deste progresso científico e coloca a quarta dimensão em sua mão por meio de um celular. Ele coloca quarta dimensão dentro do seu quarto. Ele coloca a quarta dimensão no seu bolso. Ele coloca a quarta dimensão no seu trabalho. E quando isso acontece, você começa a ouvir vozes da quarta dimensão e imagens. E a quarta dimensão passa a ser mais estimativa, produz mais interesse, porque você vê as imagens. E você assiste às notícias. Você acompanha as novelas. E você abre a Bíblia, não tem imagem de Isaías, só tem voz. Você abre a mensagem, não tem imagem, só tem voz. E com isso, nós ficamos 10 horas na frente de um computador, mas não ficamos 10 minutos com a mensagem na mão. Você assenta na frente de um celular e você atravessa uma noite, mas você não tem paciência de orar 5 minutos. A quarta dimensão está obstruindo o canal. Porque enquanto eu estiver com voz e imagem, dentro dos meus pensamentos só será vozes e imagens. E como a palavra falada vai sair desse pensamento quando esse pensamento está dominado pela quarta dimensão. E eu pego o vício e eu não consigo mais ficar sem o celular. Perdi meu celular. Eu não posso ficar sem ele. Por quê? Porque eu tenho o espírito da especulação e da curiosidade. E eu sei que o ex-presidente está preso. Eu sei que um casal famoso se separou e já casou de novo. Eu sei que um jogador famoso quebrou o pé. Mas eu não sei o que está acontecendo na sétima dimensão. Isso é grave. Porque o diabo agora vem com entretenimento, com vozes e imagens. E eu então não tenho paciência de ler a mensagem. Antigamente, quando eu era bem novo na mensagem, nós sentávamos os jovens e começávamos a compartilhar. Você viu o que o Mombrana disse aqui? Você viu o que o Mombrana disse aqui? Você viu como o Mombrana disse aqui? Agora você está mandando alguma coisa no seu celular, de uma brincadeira, ou de uma reportagem, ou disse aquilo. Nós temos muito entretenimento no celular, mas não temos hoje expectativa de falar da palavra. E aí o pastor reúne a igreja e prega uma mensagem profunda, algo que era para levantar a igreja, mas os pensamentos da igreja estão na quarta dimensão. E este evangelho é da sétima dimensão.
Isso é preocupante. Porque isso dominou todo mundo. Isso está regendo as pessoas. As crianças pequenas já dominam este ambiente da quarta dimensão. Todos estão predominados por ele. E você prega. O irmão está viajando no culto. E o pastor está dizendo, tremendo! E ele está, tremendo o quê? E o culto parece que não foi bom. Mas é porque o irmão Brana disse que começa primeiro o pensamento, para depois expressão, para depois a materialização da palavra. Ele diz, você nunca terá a palavra em sua boca, se Deus não dominar os seus pensamentos. Vem Deus no livro de Isaías e diz, os pensamentos de Deus não são os dos homens. Ele colocou os pensamentos de Deus bem aqui. E ele falou, os pensamentos dos homens não são os de Deus. Porque os pensamentos de Deus estão bem no alto. E os pensamentos dos homens estão na internet. Quarta dimensão. Mas por que está na internet? Porque a Bíblia não tem imagem. Eu não vejo a imagem do Paulo. Eu vejo falar de um Paulo. Eu não vejo a imagem de Isaías. Eu vejo falar de um Isaías. Eu não estou vendo imagens. E porque não tem imagens, parece que não tem interesse. Vem Paulo e diz, mas a fé é o firme fundamento. Eu não estou vendo. O profeta disse que ele estava pescando. E ao pescar, você sabe que na beira da água é um silêncio. Qualquer barulho chama atenção. E ele estava com um diácono da igreja, pescando. De repente veio uma mosca voando. Mombrana tirou a atenção da pescaria. E ele começou a acompanhar a mosca. A mosca foi pousar no barco, errou o barco e puf, afundou na água. E ela tentou voar, mas as suas asas molharam. Ficaram pesadas. E ela tentou sair. O profeta disse que de repente ele sentiu uma brisa bater no rosto dele. Ele olhou para cima. Eles estavam debaixo de uma árvore. Uma folha seca caiu. E aquela folha seca foi levada pela correnteza perto da mosca. A mosca avistou a folha. E olhou. E começou a nadar. Subiu em cima da folha. Começou a enxaguar as asas. Quando ela ficou livre daquela umidade, ela disse, vou voar. Quando ela saiu da folha e começou a voar, Mombrana bateu a mão e disse, glória a Deus. Ele virou para o diácono e disse, você viu? Ele disse, viu o quê? Você viu? Viu o quê? Você não viu a mosca? Qual mosca? Qual mosca? Mosca? Aí Mombrana disse, a mosca que tentou subir no barco, mas caiu na água, molhou as asas, estava pesada, não conseguia voar. Aí Deus mandou aquela folha para salvar aquela mosca.
Aí ele gritou: glória a Deus! O diácono perguntou: o que foi, irmão Brana? Se Deus, para salvar uma mosca, Ele manda uma folha seca, Ele mandou toda a árvore da vida para salvar a sua noiva. Para salvar uma mosca, Ele mandou uma folha seca para salvar você. Ele tirou toda aquela árvore da vida do jardim do Éden e diz: já que eles não podem tocar nela, eu vou tocar neles. Já que o pecado agora impede deles tocarem nessa, mas eu posso tocar neles. Bah, que coisa. Só que está acontecendo coisas e eu não estou conseguindo ver, porque o canal está obstruído pela quarta dimensão. 191 da mensagem às 10 virgens. Sabe o que uma menina disse? A igreja vai entrar numa era de esfriamento. Ela vai esfriar. Isto é a afirmação do seu profeta. Sabe por que ele diz que ela diz, por quê? Ele diz, ela entra em Laodiceia. Nós temos que viver na era de Laodiceia, mas fora do espírito laodiceu. Porque se você entrar em Laodiceia, é morte. E no parágrafo 288 da era de Laodiceia, ele diz assim: ela torna vítima do materialismo. Tem que ganhar, tem que comprar, eu tenho que fazer isso. Ela entra em Laodiceia. Para quê? Simplesmente para ostentar. Ela entra em Laodiceia para ostentar. Sou rica e não tenho falta de nada. Ela entra em Laodiceia e esfria. Fica morna. Canta muito bonito. Fala os parágrafos certinho da mensagem. Mas não tem vida. Não tem vida. Mas por que não tem vida? Porque ela está com a mente voltada para a quarta dimensão. Você já pensou o tempo que você gasta na frente de um celular? E o que você gasta diante de Deus? Você já pensou se Deus está satisfeito com isso? Deus não está. E o que Ele diz? Ele faz? Ele se afasta. Igreja, em sua condição, uma diz, Deus começa a se afastar. Que coisa terrível. Eu estou aqui com a mensagem, o Verbo se fez carne. Que coisa. Vamos ver aqui se eu consigo ler sem óculos. Parágrafo 96. Olha o que o profeta vai dizer aqui. Agora, se aquele mesmo Espírito que disse, haja luz, e houve luz, que disse, haja árvore, e houve árvores, esta mesma mente que estava em Cristo estiver em você, se esta mesma mente, Deus falou aqui na escritura de Isaías 55, a mente do homem, mente de Deus, mas agora o profeta diz, mas se esta mesma mente que esteve nele estiver em você, ai, o que vai acontecer, irmão Brana?
Sabe o que vai acontecer? Ai, ai, ai. Quando ela poderia dizer, não haja mais câncer, isto desapareceria. Ele tinha que desaparecer, não haja mais câncer. Que coisa, hein? Que os olhos dos cegos sejam abertos. Assim seria, bem. Este é o seu pensamento. Jesus disse, na verdade, você diz, isto foi Jesus, mas espere um minuto. Ele disse, tendes fé em Deus, porque em verdade te digo, qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que disse, tudo que disser lhe será feito. Isto está correto? Você terá isto, não eu, você. Não eu, você. Mas você terá isto. Que poder que tem sido dado à igreja. Ele faz, que reticência. Agora, você pode expressar isto através de uma concepção mental. Mas se isto vem de uma verdadeira revelação de Deus, que você vê antes de acontecer e a expressa em forma de palavra, aquelas palavras tomam posse e se materializa um pensamento expressado. E ele diz, que coisa. Como Deus poderia ver se o seu coração e a sua mente estiverem assim preenchidos com o Espírito Santo de Deus, a ponto de os seus pensamentos se tornarem os pensamentos dele. Isaías, ele falou do pensamento do homem e do pensamento de Deus. Agora o momento está dizendo, mas ele quer que o nosso pensamento seja o dele. E quando é o pensamento dele, esse pensamento não quer internet, porque a natureza dele não se alimenta de quarta dimensão. Não, o pensamento dele não se preenche com quarta dimensão. Quarta dimensão para ele é lixo. Lixo! Lixo! Que coisa. Que tipo de pessoas deveríamos ser? Se o próprio Espírito Santo está tão encarnado, tão apoderado de você, de tal modo que você não usa seus próprios pensamentos. Você não usa a sua própria mente. Não usa a sua própria opinião. Mas o Espírito Santo está incorporado em você. De tal maneira que os seus pensamentos é o seu ser, é o próprio Espírito de Deus expressando através de você. Que tipo de igreja deveríamos ser? Que tipo de pessoa deveríamos ser nessa manhã? Este tabernáculo Brana nesta manhã estivesse tão cheio da presença de Deus, bem que vocês nem mesmo usassem suas próprias mentes, nem mesmo usassem seus próprios pensamentos, nem mesmo tivessem uma alternativa de si mesmo, mas simplesmente fosse guiado pelo Espírito. Aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Então, quando o elemento humano desvanece,
e o Espírito de Deus preenche aquele espaço vazio. Está vazio. Por que está vazio? Está correndo atrás da internet porque está vazio. Não tem preenchimento. Você se alimenta com a internet é porque você está vazio. 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 E você teria que ter vergonha na cara de pensar, meu Deus, com uma mensagem dessa, vazio. E por estar vazio, tem que buscar um entretenimento. Tem que alguma coisa para me segurar o dia. Eu vou esperar o ônibus, vou viajar agora. Perdi o sono, eu vou no celular. Eu não vou para a oração. Perdi o sono, eu não vou ler uma mensagem. Eu corro no celular e eu quero saber notícia, eu quero saber. Eu vou namorar com quarta dimensão. Misericórdia, está acontecendo algo grave. Grave. Meu Deus do céu, isso é grave. Muito grave. Que coisa. Parágrafo 99, o Mombrana disse, olha aqui, você compreende o que eu quero dizer? Ele pergunta, vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? Então seus pensamentos se tornarão palavras, e as palavras se materializarão, e assim, quando a igreja em seu poder, eu creio que isto já está a caminho. Se Deus puder, a vocês que nos assistem através da internet, e a vocês que estão aqui, se Deus puder tirar a quarta dimensão, e você tiver vergonha de perder seu tempo, você está perdendo tempo. Ela não muda a sua vida, ela não te faz manso, ela não muda a sua natureza, você está perdendo seu tempo. Mas se Deus puder tirar você dessa quarta dimensão, Ele te coloca na sétima. Aleluia! Vocês já viram que está havendo uma síndrome do pânico? As pessoas estão vivendo uma vida assim. Elas só imaginam coisas ruins. O filho sai, alguém vai matar meu filho. O marido sai, o carro dele vai encapotar. Tudo isso é elemento da quarta dimensão. De tanto você alimentar na quarta dimensão, você só vê coisas negativas. Você só pensa coisas negativas. São pensamentos de quarta dimensão. Geazi também era um negativo. Ele também estava nessa quarta dimensão. Ele amanhece o dia. O que ele vê? Ele vê um exército do inimigo rodeado ele. É o que você já acorda, você só vê problema. Olha aqui, nós saímos de Belo Horizonte 800 quilômetros para vir para cá. Eu falei, mas nós vamos chegar lá. Então você já acorda dizendo, ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer hoje? Ah meu Deus do céu, é tanta coisa, tanto problema. Por que você está assim nesse pânico? Você está com medo de quê? Você está igual Geazi. E meu Deus do céu, tem um exército inimigo. Ah, eu senti uma dor aqui. Meu Deus, senti uma dor. O que será? É a humanidade. Ah, não pode comer ovo, ovo vai matar, ovo vai matar, ovo vai matar. Quarta dimensão. E a ciência está colocando medo na humanidade. Medo. Não come isso que morre. Não come aquilo que morre. Não passa debaixo da escada que tem alguma maldição. E o povo está com medo, com medo, com medo. E Geazi acorda de manhã. Que isso tem? É terrível. Demônio para tudo é quanto é lado. Eles vieram aqui nessa reunião, mas está apanhando, viu?
Porque o irmão Branham disse que o diabo odeia ser denunciado. Engraçado que a gente vê diabo no Testemunho de Jeová, no católico, vê diabo até na mulher, vê diabo no filho incrédulo, mas tem um diabo aí no seu bolso, você não está vendo ele não, né? Engraçado. Vê diabo em tudo. Geazi levanta pela manhã, o negócio está meio esquisito. E ele olha, meu Deus do céu, problema. E os homens com a cara feia eram cavaleiros de Satanás. E eles com a cara enrugada, com a espada já fora da bainha. Porque uma moça deu testemunho dizendo: nós temos um profeta na nossa terra. E ele fala a coisa que você pensa na sua cama quando você está dormindo. E foi ele que denunciou lá a cilada que você fez lá para o povo de Israel. Ah, quer dizer que esse profeta... E aonde que ele está a região dele? Ele está lá em Samaria. Ali na região ali. Ah, nós vamos lá. Acabar com esse profeta que aí acabou com o encantamento. Só que em volta daquele arraialzinho ali, tinha Remematove, Emanaim, acampamento de anjos. E o Mombrana disse que eles andam em nossa volta em passo de marcha. Mombrana disse que você dá um passo, eles também. Você dá. Mas Geazi, quarta dimensão, Geazi acorda e, meu Deus do céu, ao pânico. O Senhor, é hoje que eu vou morrer, Jesus. O Senhor da glória, tem misericórdia. Deu mal de Pax. Eliseu falou: que tremura é essa, rapaz? O que é isso aí? Você não está vendo? Vendo o que, senhor? Você não está vendo? Não é possível. Ah, olha aí. Ah, e o quê? Ah, isso é coisinha aí. Isso aí? Isso aí? Oh, eu quero te falar uma coisa. Maior é aqueles que estão conosco. Não é que falta poder. Falta eu me posicionar para este poder ser manifestado. Esse poder já está aqui. Que coisa! Vocês criam assim? Vocês estão sendo abençoados? Mas o diabo está furioso. Porque tem irmãos aqui, irmãs aqui que estão dizendo: ah, quer dizer, diabo, você está me segurando nesse capeta, nessa quarta dimensão, você pode deixar, agora eu pego você. Tem irmãos que estão saindo aqui: ah, quer dizer que... É por isso que eu só fico pensando naquilo. Eu só penso naquilo e outro, mas nunca penso na palavra. Mas pode deixar, eu vou resolver esse problema. Vou resolver este problema. Senhor, meu servo tem apuro.
Se ele continuar desse jeito, ele vai morrer. Vai dar um colapso nele, ele está tremendo demais. Ele perdeu o equilíbrio. Senhor, faça favor, Senhor, por favor, abra os olhos dele. Ele só está precisando de enxergar. Porque o Mombrana disse assim: esta coluna de fogo, aonde esta mensagem seguir, essa coluna seguirá esta mensagem. Tem uma irmã na nossa igreja, uma mocinha de 7, 8 anos, mais ou menos. Ela, esses dias agora, no hospital, a dentista foi mexendo o dente dela infeccionado. O rosto da menina ficou igual cara de elefante. Foi esticando, 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 isso aqui engrossou. E a dentista falou, não posso fazer mais nada. E remédio, antibiótico tem, não desincha. Levou a menina para o socorro. Chegou lá, os médicos olharam e disseram, meu Deus, a menina não abria a boca, não tinha como mais. A inchação e a língua, aquela coisa parecendo um monstro. O médico disse, só tem uma alternativa. É nós cortarmos o rosto dela para o lado de fora para drenar a infecção. Não temos outra. Mas a cortar o rosto dela, doutor? Sim. E ela chorando disse, já sei, vou ligar para o pastor. Vou ligar para o pastor. Ligou para o pastor. O pastor estava fazendo uma visita para uma irmã viúva. E o meu celular estava apitando, dando sinal de que a bateria ia acabar. E eu estou lá sentado, conversando com a irmã. O telefone toca. A irmã chorando, conta o caso e diz, não vai dar tempo. Pastor, eu quero que o senhor ore agora, porque eu creio que se o senhor orar agora, Deus vai fazer uma obra. E a menina deitada na maca lá, toda amarrada, e eles pensando em fazer uma pequena cirurgia. E eu disse, olha, eu vou orar rápido então para de falar que eu vou orar, porque o celular vai acabar a bateria. E está tom. E eu estou assim, Senhor Jesus, que o teu anjo ali agora, antes que aqueles médicos toquem naquela menina, que o Senhor toque nela e tire todo o mal, em teu nome, Senhora! Na hora que eu falei em teu nome, o celular, pum, pagou. Pus o celular no bolso, tentei ligar ele, não funciona mais não. Já fiz a orelha. Chega no sábado, a irmã chega lá com a moça. Eu falei, irmã, você está aqui? Pastor, eu vou contar para o senhor. Aquela hora que o senhor terminou de orar, pastor, eu tentei ligar para o senhor, mas não conseguia, meu celular acabou a bateria. Sabe o que aconteceu, pastor? Quando eu voltei no quarto, o rosto da menina estava normal. Normal! Aleluia! Olha aqui, pastor. Pegou no rosto dela, aqui, pastor. Tem nada. Pastor, nem os médicos sabem o que aconteceu. Os médicos procurou para onde foi a infecção. Você não sabe para onde foi, não? Foi para as costas do diabo, foi ele que pôs. Mas eu estou precisando de sair dessa quarta dimensão. Meus pensamentos são só coisas daqui da terra. Colossenses, Paulo disse aos Colossenses 3, pensai nas coisas que são lá de cima. Não das coisas da terra. Só que o diabo aparece com essa quarta dimensão e põe aqui da terra. E eu só fico coisa da terra, coisa da terra, coisa da terra, coisa da terra. E enquanto isso, porque há duas leis. Uma chamada lei da gravidade, que é uma lei que faz com que as coisas mantenham na terra. Ela puxa para baixo. Puxa para baixo. Só que tem uma outra lei,
chamado centro de gravitação. E essa lei é regida pelo Sol. Se você vai ao espaço, em vez das coisas puxar para cima, para baixo, as coisas puxam para cima. Tanto que os astronautas tiveram que calcular o peso da gravitação e entraram naquelas roupas cheias de chumbo. E não pode levantar a perna, senão não abaixa, então eles têm que andar assim, ó. Sabe por quê? Por causa da gravitação do espaço. Então tem uma lei aqui na Terra que puxa para baixo. Tem uma lei que puxa para cima. Deus, sabendo que nós íamos viver numa era desgraçada, numa era corrompida, numa era que era difícil de atravessar ela, Ele falou: não fica triste não, filhos meus, porque para vós que temeis o meu nome, eu vou dar para vocês o sol da justiça. Então, pastor Dilson, eu posso viver nesta terra sendo puxado para as coisas de cima? Pode. Você pode viver numa terra desgraçada, suja, mas sua mente está lá em cima. Seu coração está lá em cima. Os seus desejos estão lá em cima. E quando você alcança essa posição, o mundo não mexe mais com você. O mundo não lhe subestima a fazer o que eles querem. O diabo perdeu você de vista. Perdeu você de vista. Mas perdeu por quê? Porque agora você tem mente de Cristo. Engraçado. Mombrana era uma pessoa que vivia na mata, vinha o enxame de abelha, aquilo era uma coisa natural, se transformava em espiritual. Vinha um touro, aquilo era uma coisa natural, se transformava em um acontecimento espiritual. Vinha um homem querendo bater, querendo brigar, aquilo era uma coisa natural, coisas usadas pelo diabo, se transformava em coisa espiritual. Ele ia caçar, coisa física, caçar. A sua caça se transformava. Você fala a palavra aí e o esquilo vai aparecer. Porque é assim, irmãos. É assim. Ele chega no tabernáculo entusiasmado. Como muitas vezes eu recebo uma mensagem entusiasmada pela madrugada, orando. Eu vou contar para a igreja. Eu vou dizer à igreja essa inspiração. Aí você chega para a igreja para abrir o leque de algo mais que Deus tem nos dado na mensagem. E a igreja está assim. O irmão está assim. E você está, isso é tremendo! E o pastor está glorioso, molhando a camisa. É, irmão César. Fez muita diferença, não. Mombrana foi contar para eles que ele procurou esquilo, não tinha esquilo. E que Deus aparece e fala a palavra, e o esquilo vai aparecer. E ele começou a falar. E ele contando do tabernáculo, os irmãos estavam... Não sou eu que estou dizendo, não. Ele disse isso. Mas na hora que chegou na casa da irmã Hati, e ele foi contar a mesma história, que era para ter acontecido no tabernáculo, não na casa da irmã Hati. Mas na hora que ele chega na casa da irmã Hati e começa a narrar o fato, aconteceu. E ela sai de si, junta uma mão na outra e viaja com a Mombrana. E ela começa a ver, através da imaginação, os esquilos aparecendo. E ela fala, é verdade.
E ela começa, ela deixou aquilo entrar no poro da sua alma. Seu coração estava dilatado. Ela não queria saber se tinha mamãe, se tinha papai, se era viúva, se tinha necessidade de comer ou de beber, se ela era pobre ou rica, se ela tinha condição ou não. Ela entrou na atmosfera daquele fato acontecido. E que ele contou no tabernáculo e não aconteceu nada. E ela saiu através da imaginação e os seus pensamentos turbaram. E ela começou a viajar com o irmão Brana. Quando o irmão Brana contou o primeiro esquilo, ela disse, aleluia. E ela disse, ele falou do segundo esquilo, ela disse, mas isso é tremendo. E ele falou do terceiro esquilo, disse, isso não é nada mais do que a verdade. Naquela hora, isso é tão verdade sobre pensamento que Deus aparece e diz para o Brana, dá para ela. Dá para ela o que ela quiser. Você vai dar para ela o que ela quiser. Se ela falar, e eu não quero que você fale, ela que vai. É a noiva que vai falar. E ela começou a chorar. O profeta diz, eram 10 irmãos, e o chão molhado de lágrimas. A presença do Senhor era viva naquela casa. O irmão Brana disse, foi tomado por uma atmosfera. E a irmã Hati soluçava e dizia, o que eu vou pedir, irmão Brana? Ele disse, ele não me disse o que, mas ele disse, diga para ela o que ela quiser. Isso significa que ele vai trabalhar através do impossível. O que ela quiser. E então ela perguntou de novo, mas irmão Brana, o que eu vou pedir? Irmão Brana disse, você é pobre, Mahat. Peça 10 milhões de dólares. E as notas vão voar aqui na sua presença. E ela pensou. Lembra da sua irmã Edith? Quantas vezes orei por ela no tabernáculo? Ela era uma cadeirante. Ela não caminha. Peça a cura da sua irmã. E ela vai correr neste lugar. Seu pai e a sua mãe estão separados. Precisam de se reatarem. Fale sobre o casamento do seu pai e da sua mãe. O Brana sugeriu tudo, mas não sugeriu o que ela precisava. E o que tinha que ser, porque o irmão Brana disse que Deus deu para ela porque sabia que ela ia pedir o certo. Ela não ia pedir bobagem, não. Não ia. Mas isso aqui é muito importante. Na hora que ele sugeriu, ela olhou para 2 filhos rebeldes, num canto, chorando. Aliás, brincando, zombando, ridicularizando. Não estava no espírito. Eu gosto dessa mensagem da irmã Hati, sabe por quê? Porque o irmão Brana disse que o ministério dele começou assim. O anjo aparece para mim e diz assim, se você fizer com que as pessoas creiam em ti, nem o câncer vai parar na plataforma. Só que o ministério dele chegou numa escala que ele disse assim, agora você não precisa da fé das pessoas, a sua fé vai trazer Deus em ação. Quando ele pregou a fé perfeita, ele disse assim, quando ele mandou eu ordenar os esquilos não tinham fé para aparecer. A minha fé trouxe os esquilos. Quando ela olha para os seus filhos, ela diz, irmão Brana, já sei. Eu estou desejoso que esses 2 filhos sejam salvos. Quantos tem pessoas na família que não são salvas aqui? Olha só. Alguém diria, mas se eles não forem predestinados, a palavra falada salva também.
A palavra salva. Mas não é saída da boca, não. Saída da boca da noiva. Da noiva. Da noiva. Jesus colocou o ladrão da direita no paraíso. E tem muitos irmãos aqui que vai colocar os justos lá na salvação. Isto é o profeta quem disse. É o profeta quem disse. É? Vai colocar. Mas pera, vai colocar por quê? Porque vai. Porque um rei é rei. Sacerdote é sacerdote. E ele nos fez reis e sacerdote. Você está pensando que você vai ficar sentado no trono lá só olhando para a cara de Jesus? Não, você vai sentar no trono também para colocar a gente para dentro. Mas tem uma coisa, aquele que vencer quarta dimensão, eu lhe concederei que assente comigo no meu trono. Ei. Agora, Jesus é um senhor, é um rei. Engraçado. Ele não convidou nós para montar na jumenta. Ele não convidou nós para subir na cruz. Ele não convidou nós para ser maltratado, injuriado. Mas convida nós para sentar no trono. Irmão Martelo, sentado no trono. Messias, sentado no trono. Gente, eu vou quebrar essa quarta dimensão hoje. Eu preciso de quebrar ela hoje. Mas por que você vai quebrar ela? Porque foi a coisa mais almejada por Lúcifer, foi trono. Quando ele viu aquela hierarquia de Deus, os serafins, gritando santo, e sobrevoando na eternidade, e os umbrais da porta se movendo, e a harpa tocando, e os querubins dançando, e a coisa estava boa demais. Lúcifer disse no coração, se eu pudesse pegar isso aí, e assentar também num trono. Aí quando Deus observou e viu no seu coração aquele sentimento, Deus chutou ele, sai daqui, você não serve não. Sai daqui. Some daqui. Sai daqui! Isso aqui é para minha noiva. Isso aqui é para minha noiva. Eu vou casar com ela. Eu vou sentá-la aqui. Sai daqui. E aí Jesus vem aqui na terra. E o diabo estava ocupando quem? O trono do seu coração. Jesus chega no seu coração e fala, sai daqui, diabo. Sai daqui. Aí o diabo fala, você já me expulsou de lá. Agora você me expulsou daqui? Porque esse trono aqui é meu. Este coração é meu. Quem é que vai sentar no trono? Uma lavadeira, diz o profeta. Um analfabeto. Um iletrado. Quem é que vai sentar no trono? Um mecânico. Pedreiro. Vai sentar. Mas vai sentar médicos também. Vai. Engenheiros, vai sentar no trono. Vai sentar no trono. Vai haver uma família mista. Mas por que eles vão sentar? Porque eles venceram a pior era. Na era de Sardes não tinha quarta dimensão em operação. Éfeso não tinha quarta dimensão em operação. Lembrando, o sistema estava lá, mas não operava.
Não, não tinha. Não estava operando. É a pior era. O profeta diz, o diabo não vai julgar ninguém na arena. Ele não vai sair decapitando ninguém. Mas ele vai sair matando. Porque a última praga que caiu no Egito foi morte dos primogênitos. E ele disse que chega neste quarto cavaleiro, que é denominacionalismo. Mistura de denominacionalismo com romanismo. Com demônios. E que forma morte eterna. Mas enquanto ele faz essa mistura para matar, Deus vem trazendo uma mensagem para esvaziar. E você sabe que é o que é interessante disso? É que eu consigo sair desse demônio. Ele não me segura mais. O eleito, o diabo pensa que pegou. Ele pegou, foi coisa nenhuma. Eu acabei de receber a minha libertação. Tem que ser assim. O eleito não fica nesse negócio, amanhã eu vou dar um jeito. Não, eu já estou pensando o que eu vou fazer. Eu vou acabar com esse negócio hoje. Eu não vou fazer plano para sair disso não, eu já estou fora. Eu estou fora desse sistema. Mas aí, pastor Dilson, deixa eu ler aqui. Então me dá a receita, pastor. Dá a receita. Vou dar a receita aqui da mensagem. Essa mensagem aqui. Jeová dos milagres. Aqui a receita. Lá vai a receita aqui, ó. Eu vou começar no parágrafo 37. Escuta. E enquanto lia, José estava lendo Isaías 9:6 para Maria. E enquanto lia, ele ouviu um suspiro. Porque é assim que o eleito recebe a palavra. Não é dormindo, não. Não é desinteressado, não. Ela deu um suspiro. Ela deu um suspiro e olhou para os lados, e a pequena dama, sua querida, seu pequeno rosto reluzia, seus olhos brilhavam como as estrelas em uma noite escura, e disse, leia novamente, querido. E ele leu outra vez, e ela deve ter dito, quem será esse? De quem o profeta está falando? E ele disse algo assim, ou teria dito, o profeta estava falando do Messias que virá. E uma de nossas mulheres algum dia dará luz ao Messias. Esta escritura pareceu prender a atenção da pequena virgem e ela simplesmente não conseguia se afastar disso. E o que Deus está querendo é que você vai entrar numa atmosfera que você não vai conseguir mais se afastar daquilo. Meu Deus do céu. Isto é o que ela estava estudando. Talvez nesta manhã, aonde encontramos isto, ao poço pegar água. E eu diria, talvez que era segunda-feira, e ela era dia de lavar roupa, e ela tinha que ir cedo pegar água para lavar a sua mãe, era idosa. E enquanto ela estava pensando naquela escritura, enquanto ela estava pensando no presidente que está preso, enquanto ela estava pensando no jogador que quebrou o pé, enquanto ela estava pensando quem será campeão este ano, enquanto ela estava pensando como vai terminar o final da novela, não, enquanto ela estava pensando nesta palavra. Enquanto
enquanto ela estava pensando naquela escritura, nasceu-nos uma criança, um filho se nos deu, e o seu nome será chamado Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Ela ficou tão interessada no que ela estava dizendo, ou pensando, que ela quase se esqueceu de virar a esquina. Assim que ela levantou a cabeça, havia algo estranho, como uma luz brilhando. E ela vira em direção à praça da cidade, onde fica o Poço das Virgens até hoje. E ela deve ter pensado: oh, o sol brilhou no orvalho, deixando no lado da colina, ou atingiu uma peça de metal polido em algum lugar, ou ainda uma armadura de um soldado romano. Talvez seja isto que eu vi brilhando diante dos meus olhos. Então ela continua imaginando: oh, é uma pena que a igreja hoje não caminha no espírito daquela maneira mais. Quem está dizendo isso é o seu profeta. Pois é num tempo como esse quando Deus vem a você. Sabe, foi no caminho de Emaús, quando Cleófas e o seu amigo estavam conversando e falando e pensando sobre Jesus, que ele saiu dos arbustos do lado dele e andou com eles. É quando estamos pensando nele. O problema com o mundo hoje é que estamos pensando em tudo, menos nele. Então, nos perguntamos por que não recebemos bênção. Foi há poucas semanas, cerca de 3 semanas atrás, quando eu me sentei debaixo de uma árvore de sicômoro, e como eu estava dizendo, e comecei a pensar, e foi ali a primeira vez que ele veio e declarou o novo ministério para mim. Pai, eu quero sair dessa 4ª dimensão. Essa 4ª dimensão não me deixa pensar nas coisas de Deus. 41, achegai-vos a mim, e eu achegarei a vós, diz o Senhor. Pense nele. Davi falou que escreveu os seus mandamentos na cabeceira da cama e meditava neles de dia e de noite. Oh, que coisa tremenda, hein? Eu posso ouvir um graças a Deus aí? Oh, isto é o que a igreja deveria fazer: conservar seu coração sintonizado em Deus dia e noite, pois é quando ele aparece. Salomão disse: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Comece a pensar que você é um de seus filhos, que ele te salvou, que ele é bom para você, que você o ama, ele te ama. Não espere até você ir à igreja, ou aí uma hora conveniente. Converse em sua mente o tempo todo. E enquanto ela seguia caminhando pela rua, não havia ninguém na rua ainda. E assim, enquanto ela caminhava pelo passeio, numa pequena estrada de terra, de repente ela começou a perceber que havia algo ao seu redor, um sentimento realmente estranho. Oh, esta é a experiência mais maravilhosa, e eu creio que todos aqui já experimentaram isso alguma vez. E se você ainda não teve esta experiência, essa seria uma boa noite para começar. Comece a pensar nele. Adore-o em seu coração. E de repente você sentirá a estreita comunhão do Espírito Santo ao seu redor. Fica uma tão grande unção que você não pode segurar mais. Você levantará as mãos ou fará alguma coisa, você simplesmente não consegue ficar quieto quando esta unção chega. E enquanto ela estava pensando, sem perceber quem estava ao seu redor,
a pequena dama, talvez com um par de sandália, caminhando com esta pequena estrada empoeirada, mas pensando no Senhor, em sua promessa, nas coisas que viriam. E enquanto ela pensava, de repente, aquele sentimento ficou tão profundo ao seu redor, que ela levantou a cabeça. E quando ela o fez, em pé, diante dela estava uma luz. E junto dela, aquela luz, estava Gabriel, o anjo de Deus. Aleluia! Cadê os instrumentistas? Vocês querem ficar em pé? Vai. Ó Senhor, eu espero que nós tenhamos sido ajudados. É o desejo do meu coração. Nós estamos aqui denunciando um espírito muito forte. E é o nosso dever dizer aonde o diabo está nos amordaçando, nos impedindo de sermos mais felizes, mais aplicados. E se nós não fazemos assim, a igreja fica exposta ao mal. E essa mensagem veio no meu coração. Senhor, venha mudar meus pensamentos. Restaura os meus sonhos e os meus sentimentos. Vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Cadê o monitor dos instrumentos aqui? Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Vai lá, irmão João, ajuda nós. Renova-me. Renova-me, Senhor. Renova-me. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos. Vamos deixar o instrumento nos dar uma nota? Sentimento, vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Vaso é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto, sempre estás por perto. Renova-me, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me. Senhor, venha mudar. Eu queria que isto fosse a sua oração. Mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos, restaura os meus sonhos e os meus sentimentos, e os meus sentimentos. Vem encher o vaso, vem encher o vaso. É o que eu mais quero, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, por onde tenho andado, sempre estás por perto. Então canta com a sua alma. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser
minha ferida, eu quero melhor, renova-me. Enquanto você está com seus olhos fechados, você sabe que você tem sido vítima desse espírito. Você não ora mais como antes. Você não lê mais as mensagens do profeta. Você não dedica a sua vida mais no evangelho. Você tornou vítima do materialismo. Porque quarta dimensão é o que o diabo está oferecendo. Mas você tem coragem de denunciar o espírito. Você quer livre, você quer ser liberta. Você quer sair daqui de hoje pensando assim: eu vou mudar a minha vida. Eu quero encontrar com Gabriel. Eu quero pensar em Jesus, porque a hora que eu começar a pensar, Ele vai vir ao meu encontro. Mas eu preciso que Deus me renove. Eu tenho vivido uma vida vazia, inconstante. Tudo está para baixo. Jesus está olhando para o seu coração. Ele está vendo a maneira que você está recebendo a sua palavra. Ele conhece a sua sinceridade. Ele sabe se você realmente quer sair deste velho moinho. Ele quer que você volte à estante e pegue aquelas velhas mensagens. Ele quer que você carregue esta Bíblia com verdade. Ele quer te renovar. Oh, irmão, Ele te ama tanto, irmã, que Ele trouxe esta mensagem por causa de você. Ele te ama. Papai, eu estou orando. Eu oro por esses irmãos. Eles creem na tua palavra. Eles sabem que ela é a verdade. Papai, o homem de si mesmo nada pode fazer coisa alguma. Mas eles não vão agir por emoção. Eles vão agir por a tua palavra. Eles aceitam o teu conselho. Eles querem rápido. Eles querem arrebatamento. Renova-me, Senhora. Venha curar as minhas feridas. Eu preciso de ser renovada, Senhor. Tire os lixos da minha mente. Tire os lixos do meu coração. Eu não quero quarta dimensão. Eu quero, Senhor, andar e navegar neste oceano do Espírito. Toma teus servos agora, Pai. Liberta este grupo de irmãos. Os irmãos que estão conosco na internet, Pai. Liberta seu povo, Senhor. Quebra este demônio agora, Pai. Eu oro para que os teus filhos sejam libertos. Eu oro para que a tua herança tome posse da tua promessa. Eu oro para que a tua herança se levante e diga glória a Deus. Pai, Pai, pensamento, expressão e a materialização da palavra. O diabo quer obstruir o lugar de onde a palavra vai sair. O diabo não quer que eu pense nas coisas de Deus. E ele coloca imagem e voz diante de mim.
Mas eu aprendi hoje, papai, que eu ficarei com o Senhor. Oh, papai. Aleluia! 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 Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Eu sei que pessoas estão sendo tocadas pelo anjo do Senhor. Aleluia! Enquanto Maria pensava, ela encontra com Gabriel. E ela então agora podia expressar. Ela não parou de pensar. E ela ia agora expressar. Porque primeiro é pensamento, depois é expressão. E quando Gabriel lhe disse o que ia acontecer, ela expressou dizendo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim a tua palavra. Eu navegarei com palma no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Vem forte, vem forte. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste. E encha-me de novo. Espírito, Espírito. Como fogo, vem como em Pentecoste. E encha-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Oh, oh, oh. Sem instrumento agora, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. E encha-me de novo. Agora, 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 agora.